Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Vamos então agora estudar o sistema respiratório. Bom, quando a gente fala respiração, a respiração é um termo que pode ser usado em dois contextos, tá? O primeiro é a famosa respiração aeróbica, que a gente chama de respiração celular aeróbica. Esse processo, respiração celular aeróbica, consiste num processo que acontece nas células, aqui é o núcleo, numa organela especificamente chamada de mitocôndria. E qual que é a função da respiração celular aeróbica? Obter energia. Então, você pega o alimento que a gente já viu lá em sistema digestório, chega dentro na célula e a mitocôndria é responsável por quebrar esse alimento e produzir energia, liberar energia, né? Isso é respiração celular aeróbica. Obviamente que esse alimento só consegue liberar energia na presença do oxigênio, por isso que é aeróbica, tá? Agora existe a respiração no sentido de trocas gasosas, né? Ou seja, entrar oxigênio e sair gás carbônico. Esse daqui é o motivo da nossa videoaula. Então, a primeira coisa é saber do que é composto o sistema digestório. Eu acabei de gravar sistema digestório. Até mudar a chavinha que é respiratório. Então, a primeira coisa é identificar a composição do sistema respiratório, ok? Então, vamos lá? Primeiro é a cavidade nasal, nariz. Então, o ar entra pelo nariz, passa pela cavidade nasal e atinge a faringe. Como nós vimos, a faringe é uma cavidade comum ao sistema digestório, a boca. Da faringe, então, vai passar para a laringe. Então, passa aqui pela epiglote. A epiglote, lembra, a tampinha aberta. Da laringe, cai para a traqueia, que é essa mangueirona grande. Da traqueia, vai para os brônquios, que é essa bifurcação. Os brônquios se ramificam em bronquíolos. E os bronquíolos se ramificam em alvéolos pulmonares, que é a menor das ramificações, que é onde vai ocorrer a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, ok? Vejam, então, que são os alvéolos pulmonares. Então, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Aonde ocorrem as trocas gasosas? Nos alvéolos. Observe que os alvéolos, ao redor deles, existem artérias e veias, né? Por quê? Porque o oxigênio vai entrar e o gás carbônico vai sair. E esses gases, eles ficam circulando no sistema sanguíneo, no sangue, que nós vamos ver na próxima videoaula, tá? A entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, ela ocorre por difusão, ok? O que é difusão? Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. E sempre precisa ter uma superfície úmida. Os alvéolos precisam estar umedecidos. Por isso que quando o ar fica muito seco, nós estamos lá no período de seca, tem muitos problemas respiratórios, tá? Então, quem tem problema respiratório, é só chegar à época seca do ano que começa a ter vários problemas na respiração. Por quê? Porque independente se você é um ser terrestre ou aquático, a superfície das trocas gasosas da respiração tem que estar úmida, ok? Se não tiver úmida, não ocorre trocas gasosas, ok? E esse processo de entrar e sair, né, entrar oxigênio e sair gás carbônico, é chamado de ventilação pulmonar. E essa ventilação pulmonar, ela é dada por meio de dois músculos. Os músculos intercostais, que estão ligados na costela, nas nossas costelas, na costela, né? E o diafragma, que é esse músculo embaixo, que tá assim, ó, para vocês virem aqui, ok? Então, nós vamos ver que é um movimento de contratura e relaxamento desses músculos que permite que o gás entre e saia
do nosso organismo. Então, o que acontece na inspiração? O que é inspirar? Inspirar é você colocar ar para dentro. Na inspiração, há contração. Não se esqueçam disso, tá? Parece que inspirar relaxa? Não. A inspiração aumenta a cavidade torácica, né? Por que aumenta a cavidade do tórax? Porque o músculo intercostal e o diafragma, eles se contraem. Inspiração é contração. Não se esqueçam disso. Então, o diafragma contrai, os músculos intercostais contraem, né? Então, elevam as costelas e isso, o volume da caixa torácica aumenta. Se o volume do tórax aumenta, os pulmões se distendem. O pulmão se distendendo, abrindo, vai o quê? Entrar o ar, ok? Então, a pressão dentro do pulmão diminui em relação à pressão aqui de fora, que é a pressão atmosférica. Então, vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, entra o oxigênio, ok? O ar atmosférico entra nas vias respiratórias e chega aos pulmões. Na expiração, que o ar sai. Quando o ar sai, é porque o diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam. Quando eles relaxam, o pulmão contrai e o ar sai, porque a pressão de dentro fica maior que a pressão de fora e sai o gás carbônico, ok? Então, os pulmões se contraem, a pressão de dentro aumenta em relação à pressão atmosférica. Então, resumindo, na inspiração, músculos contraem. Na expiração, músculos relaxam. E antes, então, da gente entender como acontecem as trocas gasosas, nós vamos falar um pouquinho do sangue. Por que eu preciso saber de sangue se é trocas gasosas? Porque lembra que a troca gasosa vai acontecer entre o alvéolo pulmonar e o sangue que passa nos capilares ali, tá bom? Então, o sangue, ele é tecido conjuntivo líquido, é um tecido, o sangue é um tecido líquido, tá? Ele é vermelho por causa da hemoglobina, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? E ele corresponde mais ou menos a 8% do nosso peso. O sangue, ele é dividido em parte líquida e parte sólida, tá bom? A parte líquida, ela é chamada de plasma, que está representada em amarelinho aqui nessa figura, tá bom? E a parte sólida a gente chama de elementos figurados. Esses elementos figurados são divididos de 3 tipos. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Os leucócitos, chamados de glóbulos brancos, tá? E as plaquetas da coagulação sanguínea. Então, aqui, ó, é o leucócito, a hemácia e a plaqueta, ok? Plaqueta é aquela estrutura sanguínea que não deixa a gente morrer de hemorragia, por exemplo, né? Quando a gente faz um corte e para de sangrar, a coagulação do sangue é a plaqueta. Então, quais são as funções do sangue? Eu pus aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Então, ó, vejam, tem as plaquetas, o plasma, que é a parte sanguínea, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Para nós, a gente vai ver essa primeira função aqui, que o sangue tem a função de transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos e transportar o gás carbônico do tecido para o pulmão, tá? Que é a nossa aula de hoje. Mas ele tem várias outras funções. Nós vimos, por exemplo, no sistema digestório, transporte de alimento. Nós vimos também no sistema digestório, distribuição de hormônios, né? Defesa do organismo. Por quê? Por causa dos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa. Regulação da temperatura corpórea, né? Nós somos homeotérmicos, nós vimos isso lá no 2º ano, né? Homeotérmico significa o quê? Que a nossa temperatura é constante, é independente do meio. Então, quem ajuda nessa regulação de temperatura é o sangue, tá bom? Então, nós vamos ver a célula mais importante para a aula de hoje, que é as hemácias, né? As hemácias, então, que são as hemácias, que é o glóbulo vermelho ou eritrócito. São 3 nomes para a mesma coisa. Tá? A primeira coisa que você tem que saber é uma célula sem núcleo. Nossa, Ana, como que ela vive? Ela vive pouquíssimo.
tá? Então, por ela não ter núcleo, por ela não ter uma gerência, né, o centro de coordenação da célula, que é o núcleo que tem o DNA, ela é uma célula de vida curta, no máximo 120 dias, tá bom? E por que ela não pode ter núcleo? Não pode ter núcleo porque ela abriga essa proteína gigante que é a hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína de pigmento vermelho, por isso que o nosso sangue é vermelho, que está no citoplasma da hemácia. E qual vai ser a grande função da hemoglobina? Transportar o oxigênio dos pulmões, da entrada de oxigênio dos pulmões para os tecidos. E por que esse oxigênio precisa ser transportado? Porque lembra que ele vai lá para a mitocôndria, né? Produzir energia na respiração celular, ok? Então, a função da hemácia é transportar oxigênio. Eu vou parando por aqui para a videoaula não ficar grande e vocês não me xingarem. E a gente volta então com a segunda parte de sistema respiratório. Um beijo e até daqui a pouco.